Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negre e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Dia desta feita a gente quer prestar uma homenagem ao grande Telmo de Lima Freitas. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida. Você já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira e aproveita e te ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Telmo de Lima Freitas é uma estampa eterna do Rio Grande e também da figura do gaúcho. Procure qualquer foto dele na internet, numa rápida busca, tu já vai ver as fotos que tu encontrar, sempre vai se tratar de um gaúcho autêntico, em seu cerne. Ele nasceu no dia 13 de fevereiro de 1933, lá na querida São Borja, e faleceu no dia 18 de fevereiro de 2021, em Cachoeirinha. Foram 88 anos de muito telourismo. E sem sombra de dúvidas, o Telmo de Lima Freitas é um dos mais importantes compositores de cultura regional do Rio Grande e também do resto do universo. Eu sou um fã incondicional do Telmo de Lima Freitas. Para mim, a sua obra é um grande esteio de cultura, folclore, tradição. Ela retrata-te essa forma simples e autêntica da boa gente do povo gaúcho. E a relação do Telmo de Lima Freitas com a arte, com a cultura, veio bem de cedo. Diz que mais ou menos ali com 8 anos de idade ele começou a conhecer o violão e se interessar. Só que ele tinha que fazer meio escondido o pai dele, porque o pai dele queria que primeiro ele aprendesse as coisas do colégio bem direito e aí sim, depois podia tocar no violão. E foi assim até mais ou menos aos 14 anos, quando ele começou a fazer parte de um conjunto chamado Quarteto Gaúcho. E era um quarteto que era formado por 4 amigos, todos bem quase da mesma idade ali. O Glênio Fagundes tocava gaita de boca, o Jaime Fagundes tocava violão, o Lulu tocava pandeiro e o Telmo de Lima Freitas fazia voz e violão neste épico conjunto Quarteto Gaúcho, que tocava alguns matinê e alguns baile ali na região de São Borja, região da fronteira. Então era um conjunto onde a gurizada se apresentava sempre bem pilchadita com as pilchas deles, só que eles tocavam as músicas que se tocavam nas rádios naquela época. Então, por exemplo, tinha muita música caipira, algumas guaranias, algumas músicas da Argentina, também tinha algumas marcas do Pedro Raimundo, então era esse o repertório do conjunto Quarteto Gaúcho. Depois, na década de 50, o Telmo de Lima Freitas ele foi radialista por um tempo. Ele tinha um programa chamado Porongo de Pedra, numa rádio lá de São Borja. E no ano de 1957 ele se inscreveu num concurso de gaita ponto que foi organizado lá no maior programa de rádio da época, da Rádio Farroupilha, que era o Grande Rodeio Coringa. E ele tirou o primeiro lugar nesse concurso. E junto às vidas artísticas de rádio e apresentação e tudo mais, o Telmo de Lima Freitas também teve outros ofícios. Ele foi enfermeiro, trabalhou no comércio, foi peão de estância, trabalhou em lavoura de arroz e ali na volta dos anos 60 ele passou num concurso para a Polícia Federal. Inclusive, essa ocupação dele como policial federal foi a que ele se aposentou. E devido a ele ser policial federal, por um tempo ele tinha que assinar algumas marcas dele, algumas composições dele com um pseudônimo, e o nome era Caraguatá. E nos anos 60, o Telmo de Lima Freitas também conheceu Aparício Silva Rilo. E como a gente bem sabe, o Rilo ele escrevia várias coisas, inclusive peças de teatro. E numa dessas peças que o Rilo escreveu de nome Domingo no Bolicho, o Telmo de Lima Freitas era o ator principal e também ele tocava gaita, violão e cantava nessa peça. No ano de 1969, o Telmo de Lima Freitas participa do primeiro concurso de música regionalista que foi organizado pela Rádio Gaúcha. Depois, a partir dos anos 70, com a época de ouro dos festivais, surgimento da Califórnia e tudo mais, o nome do Telmo de Lima Freitas e a sua carreira artística ganhou um outro patamar. E aí, quem agradece somos nós e toda a cultura gaúcha. E junto com seus amigos Edson Otto e José Antônio Ram, o Telmo de Lima Freitas fundou um dos grupos mais importantes de música gaúcha, de música regional, de nativismo, que é os Cantores dos Sete Povos. E a título de curiosidade, eles inscreveram músicas e foram classificadas
nas primeiras 11 edições da Califórnia consecutivamente, fora outros festivais que eles sempre procuravam participar. E no ano de 1973, o Thelmo de Lima Freitas lançou seu primeiro disco, O Canto de Thelmo de Lima Freitas, onde tem 12 músicas, sendo a primeira Prenda Minha, e todas essas marcas são de composição, tanto a música quanto a melodia, do próprio Thelmo de Lima Freitas. Quem organizou esse disco, quem fez a produção, foi o Juarez Fonseca e também o Ayrton Patinete dos Anjos, e foi lançado pela gravadora Polygram. E no ano de 1979, Thelmo de Lima Freitas ganha sua primeira calheta de ouro com a marca Esquilador. E tu pode conferir toda a história e os detalhes dessa letra neste vídeo que está aqui, ó. Em 1990, o Thelmo de Lima Freitas lança um disco de forma independente, patrocinado pelo grupo Ovelbra. O nome desse disco é Alma de Galpão. Esse disco também, todas as músicas são de composição do Thelmo de Lima Freitas, e ele conta com a participação de alguns amigos e cantores famosos, como por exemplo o Edson Otto, Renato Borghetti, João de Almeida Neto e José Cláudio Machado. E depois desse vinil aí, o Thelmo de Lima Freitas lançou mais 6 discos pela gravadora USA Discos. Tempos de Praça, em 1993, De Marcha Batida, em 1994, Rastreador, no ano de 1996, A Mesma Fuça, no ano 2000, e por esse CD e A Mesma Fuça ele recebeu 2 prêmios, que é o Prêmio Açorianos, o de melhor disco de música regional e também o de melhor compositor. No ano de 2001, ele lança um CD com diversas poesias, o nome desse CD é Poesias. Depois, no ano de 2002, tem um outro CD que o nome é Carteiro da Vida. E como tu pode perceber, depois dos anos 90 ali, o Thelmo ele começa a lançar um disco atrás do outro, ali, a partir de 92. Isto porque coincide justamente com a época que ele se aposenta da Polícia Federal. E aí sim, ele tem tempo integral para se dedicar à arte crioula. E depois, no ano 2006, o Thelmo de Lima Freitas lança um CD que é muito bueno, de nome A Parte, onde ele faz um à parte de algumas músicas que foram muito importantes para a sua vida. Inclusive tem algumas músicas que são até releituras. E nesse CD participam alguns amigos músicos que já tinham tocado com ele, como por exemplo o Joãozinho Índio, o Paulinho Pires e o Luiz Carlos Borges. E uma outra coisa muito interessante desse disco é que ele também foi produzido de forma independente. Quem foi a responsável foi a filha do Thelmo Lima Freitas, Ana Elisa, que inclusive faz alguns vocais, e esse disco tem a participação dos netos do Thelmo Lima Freitas, Carolina e João. E quem também participa desse disco é o filho do Thelmo Lima Freitas, o Kiko Freitas, que é percussionista, que ele é músico, e ele faz, por exemplo, na música Esquilador, uma parte dos arranjos com tesoura de Tosquia. E para registrar, em 2010 também foi lançado pela gravadora Mega Tchê o 35 Mega Sucessos de Thelmo Lima Freitas, que é aquele CD duplo lá, aquela coletânea dupla. Mas tem um documentário que o nome é Milagre de Santa Luzia, foi lançado em 2008 e conta a história de alguns gaiteiros brasileiros. Tem um episódio que é especial sobre o Thelmo de Lima Freitas, e vale muito a pena assistir, porque mostra uma parte mais íntima da vida do Thelmo de Lima Freitas. Ele abre o galpão dele, ele conta algumas histórias da vida, então ele mostra tudo aquilo que ele é, aquele homem rude, simples como um galpão de estância, mas ao mesmo tempo complexo e profundo como as suas poesias. Então, é muito interessante esse documentário, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá? Certo dia eu estava lendo umas coisas a respeito do Thelmo Lima Freitas, e teve uma frase que me chamou muita atenção, onde dizia assim, ó: as suas músicas têm chão e asas, é a nobreza das coisas simples. E de fato é, né, tchê? O Thelmo Lima Freitas é uma entidade do povo, uma entidade da cultura gaúcha. Aqui eu queria deixar todo o nosso carinho e respeito à pessoa que foi o Thelmo Lima Freitas e a admiração que a gente tem pelo artista que ele foi e vai continuar sendo eternamente, porque a sua obra é eterna. Eu queria aqui dar mil graças, tio Thelmo, por tudo que tu fez e continua abençoando este pago gaúcho aí, da onde tu tá. No mais aqui então, tio, se te agradou saber um pouco mais sobre a história e a obra desse grande gaúcho Thelmo Lima Freitas, tu já sabe o que fazer, né? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie notas para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais aqui, te deixo um abraço
do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.